Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Eiga Crochê. Hoje eu estou trazendo uma peça muito fácil de confeccionar. Qualquer pessoa que saiba os principais pontos do crochê, com certeza vai saber confeccionar. É uma aula, é uma peça que você pode confeccionar com qualquer tipo de fio, seja ele mais fininho, seja ele mais grosso. Então você pode até juntar fios e criar outras cores, então é bem versátil, bem bacana de usar. Você pode usar na praia, pode usar com um forro para ir a qualquer lugar, pode ser confeccionada também de uma única cor. Eu peço a vocês que não pulem essa parte das explicações, porque vocês podem precisar depois, já que não é só eu passar aqui uma quantidade exata de pontos que vai dar certo na atenção do ponto de vocês. Portanto, vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Eu usei esse fio, era um fio que eu tinha aqui, já fiz outras tentativas de projetos fracassados e acabei tendo essa ideia, né, bem veraneio, bem bacana. Então eu usei as três cores. Sinto muito não poder dizer para vocês uma quantidade exata, pessoal, porque devido eu já ter feito e desmanchado, eu perdi essa noção da quantidade exata de fio que eu usei. Eu usei também a agulha número 3,5, mas fica a critério de vocês. Então, seguindo as regras de como confeccionar a peça, você vai confeccionar qualquer tamanho. Então, seguinte, olha, outra dica que eu quero dar muito importante, pessoal, é importante que as correntes, quando você inicia a sua peça, você deixa essas correntes folgadinhas, porque ela cede bastante para cá, ó. Ela fica bem maleável, super bacana, confortável no corpo. E se as correntes ficarem bem apertadas, ela vai ficar apertadinha aqui nessa parte, em compensação vai estar cedendo toda essa outra parte. E se você quer confeccionar um longo, como eu começo de baixo para cima, se você quiser um longo abertinho dos lados, então você vai fazer uma determinada parte. É muito bom esse modo de confeccionar, porque depois, caso você tenha errado aí a base, alguma coisa, e precisa ajustar, então você vai ter como ajustar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Então você pode confeccionar uma determinada parte, fazer essa parte de cima e depois você descer ela e confeccionar o tamanho desejado, inclusive deixando abertinha dos lados, né? Confecciona um lado, depois confecciona o outro, deixando a aberturazinha dos lados e depois fazendo os acabamentos. Então você vai precisar o que? Largura. Se baseie sempre na parte mais larga sua ou da sua cliente, que seria bucho ou quadris, né? A parte mais larga. E aí você vai confeccionar, saber o tamanho que você precisa, que você vai poder ajustar, né? Fazendo primeiro uma parte menor para cima e depois acrescentando para baixo, completando essa parte do tamanho total e as cavas. A cava, né, de acordo com o tamanho aí. A parte do ombro, quando você for fechar, você também tem como regular, se quiser deixar mais cavada. E ela tem todo esse detalhezinho aqui super bacana, que eu amei, né, o cordãozinho com o tassel. Você pode fazer aí um outro estilo. Ela ficou tipo como se fosse uma golinha, que ficou muito bacana, pessoal. Eu espero que vocês gostem da aula, fiz com muito carinho. Aproveita, dá uma olhada em outros vários vídeos que tem aqui no canal e siga também minhas redes sociais, @eigacrochê. Vamos lá, que eu tô usando uma agulha número 3,5, certo? Aí aqui a gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou fazer o cordão, certo? Vou fazer um cordão bem grande. Eu sempre faço o cordão além do que eu preciso, certo? Só que nesse meu tamanho foram 142 mais 5. Fiz os 142 e mais 5, por quê? Os 5 é porque eu vou fazer ponto alto duplo, certo? Se você for trabalhar ponto alto normal, então você faça uma corrente bem grande, que dê a largura que você precisa. E deixe para fechar, gente, só depois que fizer a primeira carreira, lembrando de deixar as correntezinhas folgadas.
porque às vezes a gente aperta muita corrente. Quando faz a primeira carreira, aí o trabalho fica estranho e às vezes, principalmente quem é iniciante, não sabe por que que ficou estranho. É porque as correntes ficaram bem apertadas, aí quando faz a primeira carreira o ponto dá um pouquinho mais de folga assim, aí fica estranho essa primeira parte. Então assim, olha, eu fiz o meu cordão. Aí aqui o que eu faço? Olha, eu vou trabalhar a primeira carreira toda com ponto alto duplo. Então aqui, olha, eu vou dar 2 laçadas. Eu vou contar aqui na agulha, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Aí no número 6, olha, eu venho aqui. Vou trabalhando apenas pegando esse primeiro fiozinho aqui, certo? Então aqui eu faço o meu primeiro ponto alto duplo. Ponto alto alongado, né? Chama aí como vocês quiser. Tem gente que chama alongado, tem gente que chama ponto alto duplo. Então aqui, olha, para cada corrente que foi feita, a gente vai trabalhar um ponto alto alongado. E assim você vai fazendo até saber, até ficar o tamanho necessário. No meu caso, eu peguei a medida do meu busto, é 1 metro a largura, certo? Aí como eu faço para medir, como eu faço para saber? Depois que eu trabalhar bastante, olha, fazendo aqui o ponto alto duplo ou triplo, se preferirem, sabe? Vocês podem ir mudando aí o ponto de vocês. Aqui está o resultado, olha. Qualquer coisa vocês observam essa primeira parte, dá uma pausazinha no vídeo, gente, aí faz a primeira parte de vocês para ir acompanhando, certo? Então, o que eu faço? Olha, eu pego a fita métrica, deixo ela bem abertinha, certo? Deixa eu botar esse lado aqui colorido, que fica mais fácil para vocês visualizarem aqui, certo? Deixo ela bem aberta, então, o que eu faço? Olha, eu vou pegar aqui na parte de baixo, na parte da corrente, olha, aqui onde foi a correntezinha. Então, eu pego aqui no primeiro ponto, eu seguro bem firme, certo? Aí, vou colocar, ó, lá no início da fita. E aqui, olha, eu vou esticando essa parte de baixo, eu vou me basear por essa parte de baixo, porque aqui, olha, fica mais soltinho o ponto. Então, vou me basear pela parte das correntezinhas, aqui embaixo. E aqui, olha, eu vou esticar isso aqui e vou medir, olha, até dar o tamanho que eu preciso. Então, aqui no meu, deu 1 metro. Ficaram, no meu caso, 142 ponto alongado, ok? Chegando aqui no final, a gente vai fechar o trabalho. Ó, vai pegar aqui bem direitinho o trabalho. Eu deveria ter deixado o celular um pouquinho mais longe, mais alto, para vocês verem. Você deixa isso aqui, ó, bem abertinho aqui. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Vai fechar lá em cima, ó. Tem que ter cuidado para não fechar errado, nem fechar, deixar torcido isso aqui. Então, aqui, olha, no ponto daqui de cima, eu vou aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Essa parte aqui, gente, é só vocês desmancharem essa correntinha. No final do vídeo eu posso deixar, ou depois, quando eu for dar continuidade ao acabamento aqui embaixo, olha. É só a gente ir desmanchando, ó. Bem fácil. Desmancha o que sobrou, se não quiser perder o fio, né? Não quiser cortar. Aí aqui, ó, é só pegar e unir. Pegar, introduzir o fio aqui no outro, tá vendo? Deixa aqui esse pontinho. E aqui você dá a laçadazinha e fecha aqui a parte de baixo. Eu vou deixar para fechar quando eu for fazer o acabamento. Então, aqui vai ser o seguinte, olha, eu vou dar início a uma nova carreira. Já eu conserto essa parte aqui. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Por quê? Eu vou fazer um ponto alto alongado e uma corrente. O meu ponto alto alongado dá certo com 5 correntes. Então, nesse caso, eu fiz 6. Olha, aqui eu pego, dou 2 laçadas na agulha, pulo aqui esse ponto, o próximo, e venho no próximo. Então, aqui a gente vai fazendo, olha, um ponto alto alongado, uma corrente e pula um ponto de base, ó. Aqui, fiz um ponto alto alongado, uma corrente, pego aqui 2 laçadas, pulo o próximo ponto, vou no próximo e faço o ponto alto alongado. Até chegar no final da carreira. Eu finalizei, já dei início à próxima carreira, olha. Reparem que aqui, numa partezinha, eu coloquei
acabou aqui, né, que eu tava usando aqui os restinhos de fio, eu fui e coloquei o rosa. Aí vai dando esse detalhe aqui, eu tô aproveitando os pedacinhos que eu tinha aqui no início. Comecei por eles. Aí aqui, olha, finalizei, fechei com um ponto baixíssimo aqui, deixando a corrente de espaço, dou início a uma próxima carreira. Então, esse trabalho aqui depende de vocês. Se vocês querem fazer só carreiras com ponto vazado, se querem fazer uma carreira com ponto vazado, outra com ponto, toda com ponto alto, que o ponto vazado que eu chamo seria um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Ou se querem fechar, então vocês podem também alternar, fazer uma carreira de cada, certo? E ao longo do trabalho, ir trocando os fios e introduzindo outras cores, que é porque aí vai dando esse diferencial do trabalho. Então aqui, ó, pronto, é só dar continuidade, vou crescer aqui um determinado tamanho e aí eu mostro pra vocês, vou mostrando pra vocês. Pessoal, eu fiz aqui 34 carreiras. Olha, fui modificando as cores, fui fazendo as emendas, mudando aqui as cores dos fios. E esse tamanho aqui, ele ficou em torno de 86 centímetros o tamanho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui as cavas, logo essa parte das cavas, porque se depois o tamanho não ficar legal, se for questão de aumentar, então eu venho na parte de baixo, aqui onde eu iniciei, aí é só aumentar as carreiras necessárias que a gente quer para atingir o tamanho. Por isso que dependendo do tamanho que você for fazer, então você faz isso. Um tamanho bem antes ainda de ficar o tamanho que você deseja, você já faz a parte de cima, veste a peça, aí depois o que faltar, você vai e acrescenta na parte de baixo. Tá assim meio estranho, né? Mas que eu espalhei aqui, aí vocês sabem que, né, tá todo desigual. Agora aqui é assim. É impressionante como ele cede aqui para os lados. Só que aí aqui, onde a gente iniciou, nas partes da corrente, esse cantinho aqui ele não tem como esticar mais do que o normal. Ele vai ficar a largura que a gente fizer. Então, vou fazer aqui a parte das cavas, né? Para depois a gente ver como é que fica. Pessoal, aí aqui é o seguinte, olha. Você vai contar a quantidade de pontos que você fez, porque esse aqui é um vídeo para a pessoa que estiver confeccionando qualquer tamanho, certo? Você vai dividir metade e metade a mesma quantidade. Aí você vai trabalhar um lado e depois aqui trabalha o outro, deixando as aberturas aqui do lado para fazer as cavas. Então eu vou também aqui fazer minha parte e aos pouquinhos eu vou trazendo e mostrando para vocês, porque como por se tratar de uma peça muito fácil, né, só com as explicações bem direitinho, vocês seguindo aí, vocês vão conseguir confeccionar a peça de vocês também. Pessoal, aqui é o seguinte, olha, eu fiz um lado, é muito fácil, fiz um lado, certo? A parte das coxas. Aí fiz a parte da frente, como que você vai fazer? Olha, a parte das costas eu fiz todinha reta, tentando deixar aqui um pouquinho distante para vocês verem direitinho. A parte da frente, o que eu fiz, eu dividi metade e metade, olha. Aqui a parte da frente, eu dividi metade, olha. Eu fiz um lado, deixa eu mostrar aqui bem direitinho para vocês. Ó. Eu fiz duas carreiras, a mesma quantidade da parte das costas. Aqui eu fiz o seguinte, eu fiz duas carreiras completas, seguindo o mesmo esquemazinho das cores das costas, fiz duas carreiras completas e as demais eu dividi metade. Fui trabalhando, indo e voltando, mudando, alternando as cores e fiz aqui, eu tô sem a fita métrica, procurei bastante minha fita métrica, agora não achei, mas aqui vocês vão fazer o que? Olha, vocês vão medir de acordo com o tamanho que você estiver confeccionando, né? É a atenção do seu ponto aí. Então, você vai deixar o tamanho da sua cava completar para cima essa parte. E aqui no meio, você vai deixar mais cavado. Se quiser já começar desde aqui, que foi aqui onde eu comecei a parte da cava, certo? Vocês podem deixar mais cavadinho ou não. Aí, após finalizar a parte da frente, a parte de trás, a gente vai fazer o quê? Vai pegar
a parte de trás com a da frente e vai fazer uma costurinha aqui. O conselho que eu dou a vocês é o seguinte: vocês fazem apenas um alinhavo, certo? De costura na parte das costas com a parte da frente. Vocês fazem até um determinado cantinho, é o que vocês fazem. Vocês pegam, veste a peça, aí observa bem direitinho se aqui esse tamanho tá legal, a cava, certo? E se o decote também ficou bom. Vocês dão uma puxadinha para ver se depois não vai ceder demais e isso aqui ficar muito grande, certo? Aí após isso, então vocês vão ter a certeza que a peça de vocês, o tamanho aqui da cava e do decote já está de acordo com o tamanho que você precisa. Outra coisa muito importante, ao provar a peça, antes de fazer os acabamentos e tudo, vocês tenham a certeza que a largura aqui que vocês costuraram nos ombros é o tamanho ideal. Então tem que prestar atenção bem direitinho se ficou realmente no seu gosto, para só depois fazer a parte dos acabamentos e aumentar a parte aqui embaixo também na saia, né? Nessa parte de baixo, ou simplesmente apenas fazer o acabamento. Certamente vocês vão me perguntar quantas carreiras ficaram aqui no meu. Deixa eu só... Já tava esquecendo. Então aqui, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 carreiras. A da frente ficaram 8 também, né? Só que aqui na frente eu fiz 2 inteiras e 6, né? Com a abertura central, bem no meio. Aqui eu não fiz nenhuma diminuição, gente. Eu só subi reto. Aí aqui pra fechar, gente, é uma coisa, uma costurazinha bem simples. Vocês vão juntar a parte da frente com a parte de trás e eu faço aqui só um pequeno alinhavo. Então a costura, cada um vai fazer do jeito que achar melhor. Vocês podem fazer com a agulha de tapeçaria, mas aqui eu faço o seguinte, olha, eu pego aqui, dou só a primeira laçada, aí aqui eu vou prestando atenção, viu, que é para ir trabalhando todos os pontos. Então aqui eu faço aqui, ó, pego e puxo, vou deixando o ponto folgado aqui na agulha, ó, pego e puxo. Vai pegando os dois lados, olha, a frente, parte da frente e a parte de trás. Fechando aqui. Dessa forma, deixei apenas aqui no meio 15 pontos sem fechar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 pontos sem costurar aqui da parte da frente e da parte de trás, porque se a gente fechar todo, né, então vai ficar, não vai dar certo, né, vai ficar só o buraco aqui que é da parte aqui do decote, então tem que deixar essa abertura aqui da parte do pescoço. Aqui na minha cava eu achei a fita métrica, finalmente achei, ficou com 23 centímetros, que é exatamente a medida da cava do meu tamanho, do tamanho que eu uso. Então, mesmo sem medir, eu só fiz vestir e provar, mas ficou certinho. Aí aqui, pessoal, vocês fazem o seguinte, se vocês quiserem apenas o acabamento, não quiser uma manguinha nem nada, vocês fazem apenas o acabamento com ponto baixo. Se por algum acaso quiser uma manguinha, que seja ela pequena ou grande, então a gente faz a manga, né? Faz esse... Aí aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu introduzi o fio ali, vou fazer aqui, vou trazer ele pra cá, que é pra começar certinho aqui com vocês. Vamos fazer o seguinte, olha, aqui, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu só virar, que é muito pano aqui na frente. Pronto, então o que é que a gente faz, olha? Dentro desses espaços aqui, ó, esse aqui vocês vão ter como regular de acordo com a tensão do seu ponto e de acordo com você quer que seja. Olha, aqui no meio tem um ponto. Vou fazer aqui porque fica bem aberto, talvez vocês não entendam, mas aqui no meio ficou um ponto. Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, 1, 2, 3, 4, 5, que foi um ponto que eu deixei entre um lado e o outro aqui, para fazer a parte da frente, e a parte de trás eu deixei um pontinho sem trabalhar. Isso aí não tem problema, você não precisa ter deixado esse ponto. Se não deixou, é bem simples, vocês começam aqui dentro. Aí aqui o que eu faço, ó, eu tinha feito, eu faço testes, né? Aí quando
Só quando dá certo é que eu gravo pra vocês. Eu fiz uma manga toda, achei que tava legal e depois eu vi que não, que estava muito folgada. Aí a primeira vez eu tinha colocado 4 pontos alongados dentro desse espaço. Aí o que eu fiz? Ficou muito folgada, aí eu refiz, fiz o outro lado, fazendo apenas com 3 pontos alongados dentro de cada um desses espaços de ponto alto que ficou aqui. No caso de vocês, vocês também, dependendo se vocês estiverem trabalhando com alongado ou apenas o ponto alto, aí vocês veem aí, certo? Vocês fazem uma experiência. Se 3 pontos alto ficar muito apertado quando fechar a manga, vocês fazem os 4, entendeu? Os 4 pontos altos aqui dentro, ou até mesmo 5, né? Contanto que fique a manga de acordo com o que você quer, que fique mais folgada ou que fique mais justinha no braço. Aqui no caso do meu, vão ficando 3 pontos altos alongados dentro de cada espaço desses, e aqui no meio, entre um lado e o outro, eu faço um ponto alto. Aí aqui a quantidade de carreira também, vocês vão fazer quantas vocês quiserem. No meu caso, é apenas 3 carreiras. Eu achei legal porque eu quero fazer apenas uma mini manga. Finalizando isso, você prova tudo certinho. O ideal é que você faça um lado. Prove, veja se ficou realmente bacana, veja se o seu ponto não vai ceder muito depois, certo? Aí depois você faz simplesmente o acabamento e está finalizada as mangas, né? Faz os 2 lados e agora é só fazer o acabamento do decote e está confeccionada, está pronta a nossa peça, que eu vou fazer uma carreira de cada. Aqui para vocês, pessoal, olha só, eu finalizei a manga, fiz o acabamento, certo? Fiz o acabamento aqui na barra também, eu vou mostrar para vocês agora como que eu fiz. É um acabamento bem simples, certo? Eu vou fazer agora aqui em volta do decote. Aqui também eu fiquei pensando em várias outras ideias e acabei optando por uma coisa mais simples. Aí aqui o que eu faço, olha, o acabamento, às vezes a gente vai fazendo dentro dos pontos baixos, aqui dentro em cima dos pontos altos. Nesse caso desse trabalho aqui, devido a ele ter um ponto bem aberto, eu tô fazendo entre um ponto e outro. Fiz na barra, fiz nas mangas, desse jeito, porque ele já fica meio abertão aqui. Então, eu vou fazendo assim, ó, eu vou fazendo um ponto baixo para cada espaço entre os pontos altos. Aí, aqui é onde fica a costura. Vocês precisam se certificar de que aqui a parte do ombro ficou tudo certinho, que eu fechei justamente para cá, para que se eu precisasse aumentar mais, depois de vestir, provar, mas o tamanho para mim ficou ideal. Aí que eu só faço o seguinte, ó, chego no último ponto. Você pode fazer com a mesma cor ou pode também fazer outra cor, tanto faz. Aqui, olha, esse espaço aqui, de um ponto pra cá, você quiser pode fazer um ponto aqui no meio da costura, e se não, só faz aqui, olha, eu faço mais um aqui dentro, e daqui eu passo pra o outro lado, ó. Já passei aqui pra parte de trás. Aí, pronto, é só completar, e depois eu faço uma outra carreira por cima. Só que eu também não coloco dentro desse espaço, eu coloco aqui dentro mesmo, ficando por cima desse outro. Aqui eu finalizei o acabamento, pessoal, fiz só na parte de cima. Cheguei aqui e voltei até aqui. Essa parte aqui eu não quis fazer porque ia ficar um pouquinho estranho aqui, sabe? Todo esse verde passando aqui por cima. Mas aí é a critério de qualquer um, né? Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Aí aqui eu vou fazer o que, gente? Eu vou fazer um cordãozinho, né? Vou colocar um cordãozinho aqui pra dar esse detalhe diferenciado. Então, o que eu fiz? A espessura do cordão vai depender do gosto de vocês. Aqui eu usei 4 fios, certo? Como eu tô trabalhando com
o fio assim, reaproveitando restos, ficou mais fácil. Se você quiser separar, vocês faz novelinhos diferentes e depois junta as pontas para fazer mais grosso. Então, aqui foram feitos, olha, com 4 fios. Aí eu usei uma agulha de número 4. Ficou aqui em torno de 90 centímetros, parece aqui, esse cordãozinho foi. E mais esse tasselzinho bem simples, né, que eu fiz, coloquei aqui na ponta. Aqui no meu canal, gente, eu tenho uma aulazinha ensinando a fazer um tassel. É uma coisinha bem simples, fácil de fazer. Vocês podem colocar, se preferir, uma miçanga, certo? Então, aí está a critério de vocês. Eu coloquei num lado, vou colocar no outro agora e pronto. É só colocar na peça e está confeccionado, finalizado o nosso trabalho. Olha, o modo como eu tô colocando esse cordãozinho aqui, eu tô colocando ele enrolado. Reparem que eu coloquei aqui, aí eu dou a volta por cima e vou dando essa volta aqui. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Eu já tava colocando aqui a parte de baixo. Olha, a gente vai fazendo assim, enfiou lá por trás, introduziu por trás, a gente traz pra cá, pra frente, olha. Vai fazendo assim, ó. Vai sempre colocando aqui pela parte da frente. Aí vai dando um diferencialzinho aqui que vai deixar essa parte daqui mais conectada com esse cordão. Então, eu vou finalizar aqui, vestir, né, para mostrar a vocês como que ficou o meu trabalho. E eu espero que vocês também me mandem fotos do trabalho de vocês.